O Manhã Cidade a gente chega trazendo o que é destaque na área policial nesta terça-feira, 14 de novembro de 2023. E olha só, um homem morreu após ser atingido no rosto por disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na PE 205, área rural correspondente ao sítio Lajeiro, em Sanharó. A vítima foi identificada como Marcelo Vieira de Oliveira, de 32 anos. Ele tinha passagem pelo sistema prisional por crimes de roubo e furto, isso segundo a polícia. Foi comunicado à viatura de Sanharó que havia um corpo de um homem às margens da rodovia. Ao chegar no local, constatou-se que tratava de um homicídio, pois o corpo apresentava marcas de tiro na região do rosto. A Polícia Civil e Científica deram início às investigações para esclarecer o caso e também para localizar o assassino, e o corpo foi encaminhado para o IML aqui de Caruaru. E olha que um jovem morreu em um acidente de trânsito na BR-232 em Arco Verde. Matheus Henrique de Santana Bezerra guiava uma moto e morreu ao atropelar um cavalo. Com o impacto da batida, Matheus foi arremessado a uma certa distância e morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve lá onde aconteceu o acidente e constatou a morte do rapaz e do animal. A perícia foi realizada pelo Instituto de Criminalística e o corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru. E um adolescente morreu em um acidente de moto próximo ao mercado público no centro de Palmares. Breno Gabriel Oliveira da Silva, de 17 anos, pilotava uma moto quando perdeu o controle da direção e colidiu em um poste. Uma ambulância do SAMU foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital Regional dos Palmares, porém, o adolescente não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. Após os procedimentos necessários, o corpo do jovem foi encaminhado para o IML de Palmares. E olha que um homem morreu em um acidente em Inajá, no sertão do estado. Benedito João dos Santos, conhecido como Benedito Aboiador, de 55 anos, conduziu um carro quando estava saindo do povoado Várzea. Daí ele perdeu o controle da direção e o veículo capotou várias vezes. Benedito Aboiador não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O veículo era ocupado por outras pessoas que sofreram ferimentos leves. O corpo de Benedito foi periciado e encaminhado para o IML aqui de Caruaru. E olha, Renata, você amigo ligado aqui na Rádio Cidade, se apresentou no Fórum de Caruaru ontem um homem de 43 anos que mora na rua Santo Amaro, no bairro Santa Rosa, aqui em Caruaru, Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela juíza presidente da vara privativa do júri. Esse homem, de acordo com as investigações, participou do arrombamento no sítio Posses no dia 29 de julho do ano passado, que resultou na morte da professora Marta Maísa Silva, de 25 anos, que foi baleada com um sobrinho de 13 anos. Ele foi conduzido à delegacia de plantão pelo sargento Adriano e o soldado Pessoa. Só recapitulando a história, a professora Marta Maísa viu que alguém estava mexendo na casa do pai, que é separado da mãe dela, e morava a cerca de 200 metros de onde a professora morava. Ela tentou ligar para o pai várias vezes, mas não conseguiu, que a ligação tivesse êxito. Nisso, ela chamou o namorado, o primo do namorado, a mãe e o sobrinho de 13 anos. Como o local é muito escuro, eles começaram a iluminar o caminho com as luzes dos celulares, Daí os arrombadores viram, se ligaram que tinha gente chegando e se esconderam em um matagal. Só que um deles atirou na direção das vítimas e atingiu a professora e o sobrinho. A professora não resistiu e acabou morrendo. Outros 2 homens já foram presos, um de 33 e outro de 41 anos, que estavam morando em Brejo da Madre de Deus. Eles foram presos no dia 27 de outubro deste ano, em uma operação da Polícia Civil. E um homem morreu em um acidente na PE 207 em Itaíba. Antônio Domingos da Silva conduziu uma moto quando bateu no meio-fio, perdeu o controle da direção e sofreu uma violenta queda que acabou lhe tirando a vida.
A Polícia Militar, o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram no local e o corpo foi encaminhado para o IML de Caruaru. E pra gente encerrar, Renata, um idoso morreu afogado no sítio Sobrado, na zona rural de Jataúba. A vítima, José Manuel da Silva, que era conhecido como Zé de Douro, de 79 anos, saiu de casa às 3 horas da tarde e devia retornar por volta das 8 horas da noite. Só que o idoso não retornou e quando a família foi procurar, acabou encontrando ele boiando em uma barragem que fica próximo à casa de onde ele morava. A filha da vítima disse que o pai gostava muito de trabalhar, era viúvo e morava com um neto, de 18 anos. E inclusive ela já havia chamado ele várias vezes para vir morar aqui em Caruaru e acabou que o idoso, o seu Zé de Douro, o José Manuel da Silva, ficava negando e gostava de morar naquela localidade. E esses foram os destaques da área policial. Manhã Cidade. Polícia. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru.